Olá, professor. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui no Fala Fala. Estou muito contente que o professor esteja aqui connosco hoje e vamos falar um bocadinho sobre literacia financeira e empreendedorismo nas escolas portuguesas e outros tópicos. E, portanto, muito obrigada, professor, e bem-vindo ao Fala Fala. Obrigado. Desde já fiquei muito elogiado pelo convite e, e ainda bem que temos este momento que podemos ver-nos outra vez e também falar um bocadinho, que é sempre ótimo, não é? Ver uma ex-aluna, portanto, a tomar estas iniciativas, o que é sempre bom. Obrigado pelo convite. De nada, professor. O professor trabalha na área da economia, das ciências sociais e, portanto, eu gostava de lhe perguntar o que é que motivou o professor a trabalhar nesta área da economia e, pessoalmente, relacionada à educação e aos jovens. Isto é algo complicado, porque eu, pronto, sendo da área de economia, o que aconteceu é, depois do curso, fui literalmente trabalhar para a minha área, não é? Portanto, não tinha nada a ver com a educação. Primeiro o setor bancário, posteriormente depois também em gestão de património, e depois a educação veio por um acaso, que houve uma altura que a minha esposa também, portanto, é da área de educação mais propriamente da matemática, e eu disse da brincadeira, olha, põe-me também aqui no sorteio, isto é literalmente um sorteio para ver onde é que os professores hoje em dia calham, e na altura também eu era, e eu dizia assim, olha, vamos ver onde é que sai. Portanto, ia uma escola, eu na altura até fiquei contente, e disse, olha, obviamente uma pessoa fica sempre contente para ficar em qualquer sítio, eu na altura tinha ficado, logo no início, e disse, olha, vou para lá. Infelizmente, não era onde eu pensava, não é? Eu pensava que era aqui a norte, foi para o sul, foi para Lisboa. Aprendi muito, logicamente que sim, e posso dizer que em Lisboa foi onde eu aprendi a maior parte do sistema educativo, portanto foi onde abriram as portas, e literalmente, desde então, este bichinho foi crescendo, não é? Portanto, e desde cedo percebi a importância da economia, logicamente no nosso dia-a-dia das pessoas e o próprio impacto que a própria literacia financeira tem na vida de qualquer cidadão. E ainda assim, acredito que educar os jovens nesta área, capacitar uma geração para tomar decisões mais conscientes, hoje em dia acho que temos de ser cada vez mais conscientes, tanto no plano pessoal como também profissional. E daí que fui para esta área. Foi muito gratificante até agora e acho que ainda tenho uns bons anos para ser ainda mais gratificante e vejo com algum entusiasmo, até na parte deles, compreenderem certos conceitos. Acho que estamos a moldar o próprio cidadão do futuro e do mundo à nossa volta. Portanto, foi uma difícil escolha, porque houve uma altura da minha vida que eu tive de dizer mantenho-me na parte financeira e económica, não é, em termos empresariais, ou vou para o ramo de educação. E eu, portanto, tomei a decisão de primeiro pôr a educação, ainda continuo a fazer a parte empresarial, mas cada vez menos e mais a parte, portanto, de educação. E o professor sente muitas diferenças entre os dois ramos? Inicialmente, sim. Inicialmente chegava a um ponto que até dizia assim, como é que é possível fazer as coisas desta forma, não é? Agora, eu tenho notado, e obviamente que eu iniciei a minha carreira como docente no ensino público, e a partir de um determinado ponto passei para o ensino privado, e quando passei do ensino público para o privado é que eu notei, efetivamente, que no privado há uma maneira mais empresarial de pensar a questão. Enquanto que na escola pública, portanto, parece um serviço para o utente e às vezes chega-se ao ponto de dizer, e às vezes há aqui um bocadinho de controvérsia nesta área, dizer assim, a escola pública e a escola privada, qual é melhor? E é assim, eu acho que existem excelentes profissionais em ambos. Eu conheci excelentes profissionais, tanto na escola pública e como hoje em dia trabalho com excelentes profissionais na escola privada. Agora, de qualquer forma, a forma de pensar, a liderança, os indivíduos às vezes que estão à frente da escola, os próprios diretores, têm que ter aquela visão de liderança e querer fazer algo na sociedade. E quando eu vejo isto, e atenção, eu já estive em duas escolas públicas que eu vi exatamente isto, vi esta liderança e querer também fazer as coisas, noto que leva mais para a parte empresarial, leva mais para a parte
do negócio, entre aspas, mas sempre numa questão do tempo, não é? Porque a educação é diferente, não é? É como a saúde, é como a justiça, isto não é igual. Não é? Estamos a criar aqui pilares de uma sociedade, portanto, temos de ter muito cuidado com o que estamos a fazer, principalmente com o cidadão pronto, que nós temos à nossa frente e o que nós queremos criar para o mundo. Como é que o professor vê a sua experiência nessa parte mais económica como uma influência para o trabalho com os seus alunos? Acha que isso lhe dá vantagem ou há uma distinção aqui entre como aborda, se calhar, os temas da economia? Obviamente que a minha experiência, eu acho que é um dos pontos principais e que faz com que eu próprio ensino de uma maneira diferente. Durante a minha vida, inicialmente, eu geria projetos e, portanto, projetos de investimento e tudo que efetivamente tinha a ver com gestão de património. E isto, portanto, toda esta experiência ajudou-me a estruturar, até hoje em dia, o que faço nas aulas, as atividades, a forma, às vezes, clara, com os objetivos bem definidos, com resultados mensuráveis, porque é assim, nós também temos que demonstrar resultados. Às vezes isto foge um bocadinho da realidade, mas obviamente que há um investimento, é preciso que haja resultados. Portanto, mas ainda assim eu acho que o ponto fundamental é a liderança. Portanto, tanto a liderança dentro da sala de aula como fora. É fundamental para inspirar qualquer aluno, orientá-lo, principalmente na descoberta do seu potencial e às vezes motivá-lo a que ele vá alcançar metas superiores, seja elas tanto académicas como pessoais. Hoje em dia, se nós formos a ver, não é só aquilo que se vê no livro, não é o chamado hard skills, portanto, é preciso muito mais. Aliás, eu tenho aqui uma versão que é hard skills mais soft skills equals life skills, e é exatamente isto, ou seja, não é só a questão de que estamos a ler no livro e a matéria e o conteúdo, mas sim a forma como a gente vai apresentá-la, a forma como nós também vamos motivar as nossas equipas, a forma como vamos utilizar esta matéria, vamos aprender, para depois, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós vamos utilizar isto. E atenção, a economia é das disciplinas que se mais utiliza no nosso dia a dia. Portanto, deveria ser ensinado logo a partir da nascença. Eu às vezes digo, quando às vezes nós estamos a discutir isto, eu viro muito no sentido de acho que desde o pré-escolar a economia deve ser ensinada. Porque é nas bases que tem que ser ensinada. Porque hoje em dia tudo, a nossa vida que nos rodeia é na parte financeira e económica. E obviamente que eu acho que esta experiência que eu tive, tanto no setor bancário, posteriormente depois na gestão de projetos, fez com que também mudasse-me como professor. Obviamente que com o tempo também fui-me adaptando a esta realidade da educação e logicamente que a conjugação da parte empresarial com a parte da educação acho que fez com que, portanto, liderasse com o ensino e ser docente de uma forma diferente, sem dúvida. E o professor estava a falar das soft skills. Eu sei que no colégio prezam muito por isso, e eu, como ex-aluna, também senti isso, obviamente, com vários projetos, com o projeto A Mais, com outros projetos também relacionados ao empreendedorismo, ao Parlamento dos Jovens. Mas eu creio que, de forma geral, acho que o ensino hoje em dia ainda não está tão voltado para as soft skills, mas mais para os conteúdos mais programáticos e do projeto. O que é que o professor acha que podia mudar aqui nessa questão de se calhar no ensino de forma geral valorizar mais essas questões das soft skills, porque no fundo, às vezes nós saímos da faculdade quase com um currículo muito semelhante aos outros estudantes, não é? O Aos mesmo outros, curso. sim, sim. E acho que Ainda, o que distingue as pessoas depois também é as outras coisas que fazem paralelamente e o que sabem. E acha que isso sim. também devia começar, por exemplo, no secundário e no básico. Tem que começar, é essencial. Aliás, vivemos numa sociedade cada vez mais complexa e obviamente essas decisões, e tal como disseste e bem, chega a um ponto que temos aqui dois candidatos. Isto tão simplesmente é quando estamos perante uma candidatura de emprego, não é? Temos dois candidatos exatamente iguais. Um estudou numa faculdade de renome, a outra também. Existe um impacto entre as duas pessoas, porque é que me faz escolher uma pessoa em detrimento de outra, se elas têm exatamente o mesmo conteúdo? Portanto, e é isto que nós temos que ver, são as soft skills. Portanto, há aqui um conjunto de capacidades de comunicação, de liderança, de motivação, de trabalhar em grupo, e é assim, e acho que aqui há uma coisa que nós fazemos muito bem. Nós, como disseste e bem, há uns anos atrás,
começamos um projeto, que era o Projeto A Mais, de início difícil, não é? Difícil não só para os encarregados de educação, para os alunos, mas também difícil para os professores, porque tirava-os de fora do sua área de conforto, não é? Portanto, reparem uma coisa, o Projeto A Mais tem aqui mais que uma turma dentro de uma sala com X número de professores a ensinar conteúdos, aprendizagens essenciais também para a vida, não é? E junta-se também soft skills. E quer dizer, juntar os hard skills, soft skills, numa sala com quase 100 alunos, às vezes mais, não é? Com 4, 5 ou 6 professores, depende também das turmas, chega a um ponto está-se a tirar o professor fora da sua área de conforto também. E, logicamente, nós tivemos que adaptar e bem. E acho que isto nota-se no aluno do Colégio Novo. Neste caso eu disse Colégio Novo, porquê? Porque tanto o Colégio Novo da Maia como o Colégio Novo de Gaia, porque já em Gaia também fazemos o mesmo. Ou seja, o que é que acontece? Desde o ensino do primeiro ciclo até ao 12º, o que é que fazemos? Temos aqui um elemento do projeto A mais. E o projeto é essencial. Eu já o fazia de antes, através do projeto económico e os projetos do pessoal de economia, mais propriamente de empreendedorismo e criar as suas ideias através do simples dia a dia, tirar uma ideia e criar uma empresa. Portanto, aquilo é algo que, ainda bem que existem também associações e instituições que apoiam este tipo de iniciativas, mais propriamente a Junior Achievement, e com quem nós trabalhamos, a Junior Achievement Portugal, que lançou-nos um desafio há 9 anos atrás, e nós aceitamos com todo o gosto, para criar algo diferente e pôr os miúdos mesmo a pensar um bocadinho que é que eu quero fazer no futuro, porque é que eu não posso ser empreendedor, porque é que eu efetivamente não posso também ser o meu próprio patrão. E, portanto, isto é lógico que muda um bocadinho a mentalidade. E é neste ponto que eu gostava de focar. É a mentalidade. Portanto, se nós verificamos que a mentalidade das pessoas vão alterando, logicamente que esta importância que damos só aos hard skills vai-se alterando. Eu acho que já começa-se a ter algum sentido de orientação para os soft skills. Em termos empresariais, eu noto isto. Não é? Noto que há este desvio não só do hard skills, mas também do soft skills. Agora, obviamente que há países mais desenvolvidos, não é? Que valorizam e bem estas capacidades de soft skills, e quando valorizam esta situação de soft skills, obviamente que em termos económicos, nota-se, são esses países que estão no topo mundial. Portanto, eu acho que muitos de nós temos que aprender com isto e Portugal tem aprendido. Eu acho que o ramo empresarial tem mudado um bocadinho esta estratégia, e ainda bem, porque é o futuro. Porque repara, hoje em dia, até com a inteligência artificial, o chamado hard skill vai-se buscar. Portanto, o que é que vai distinguir o indivíduo? É realmente o seu soft skill, o skill para a vida, que eu chamo, que é mesmo isto. E agora, a conjugação de ambas as coisas, obviamente, é excelente. Não é? E acha que a literacia financeira é uma skill para a vida? Acha que, por exemplo, em Portugal Sem dúvida. devíamos ter como, por exemplo, sei lá, nos Estados Unidos, aquelas disciplinas mais de economia assim prática Sim, para o sim. dia a dia, porque não é uma realidade em Portugal. E muitos estudantes das outras áreas que não é economia, acho que, e por mim falo, porque eu andei em humanidades, e depois tive a parte mais matemática, e depois também comecei aqui com a gestão e com o empreendedorismo. Acho que se peca um pouco por não termos essas bases, se calhar, nas outras áreas de ensino, não, professor? Sim, é verdade. Ultimamente, por exemplo, nós notamos aquela lacuna na própria educação. Aliás, ano passado até mudamos bastante portanto, a matriz, se a gente for a ver em termos de educação financeira e económica. Eu não chamo só educação financeira ou literacia financeira, eu chamo de literacia financeira e económica, porque nós aqui no colégio estamos a fazer um projeto que começa nos 5 anos, ou seja, começa na pré. São 10 lições, portanto nós ano passado estruturamos 10 lições para começar na pré, onde começam a falar sobre literacia financeira. E o objetivo é que no 12º ano já não estejamos a falar de literacia financeira, mas sim literacia económica.
É diferente. Sim. Porque, acima de tudo, obviamente, nós temos de saber gerir as nossas finanças, mas nós também temos de saber para onde é que vai o país. Portanto, tem que haver muito mais a participação dos jovens na vida, neste caso, do próprio Estado, não é? Portanto, somos todos nós. Portanto, tem que haver aqui uma aposta muito maior na juventude, para saber o que é que eles querem do Estado. É que às vezes há aquela confusão do Estado, do governo. Não, o Estado somos todos nós. E é assim, para onde é que a gente quer? Que tipo de país é que queremos? Não é? Portanto, isto vem das bases. E, logicamente, a literacia financeira é essencial. Sociedade cada vez mais complexa, decisões financeiras começam muito, mas muito mais cedo. A literacia financeira vai nos dar todas as ferramentas para gerir o nosso dinheiro, evitar dívidas desnecessárias, há muita dívida desnecessária, construir um futuro cada vez mais sólido. E além disso, se a gente for a ver, compreender este fenómeno global, e é assim, é por isso que eu digo que não é só literacia financeira, mas perceber outros fenómenos globais, como o que é uma inflação, o que é uma recessão, que tipo de investimentos é que deve fazer ou não, não é? Vem uma pandemia, o que é que eu faço? Não é? Portanto, isto até a própria pandemia fez alterar muito a mentalidade das pessoas. E é preciso, neste caso, ter em conta determinados pormenores que são essenciais para a sociedade de hoje. Sim, a parte mais, se calhar, financeira e depois também mais macro, não é, professor? Sim, sim. Macroeconómica. E que competências é que pretendem desenvolver e estão a desenvolver com esse projeto da literacia financeira e económica nos jovens? Olha, Conseguem medir isso de sim, forma prática? sim, eu posso medir de uma forma muito prática que, basicamente, nós estamos a ver se conseguimos com que o aluno saia do secundário com competências de gestão de orçamento, saber o que é a poupança, planear o seu próprio investimento, compreender também o sistema de crédito, que é extremamente importante, os impostos, não é? Portanto, há aqui situações macroeconómicas e microeconómicas. Okay? Não é só a parte de gerir o orçamento em si, a poupança, mas também o planeamento para o futuro, não é? Compreender fenómenos macroeconómicos, que é assim, o imposto, a inflação, são fenómenos macroeconómicos, não é? O sistema de crédito, porque é assim, nós temos uma dívida pública ainda bastante alta, obviamente com alguma intervenção do Estado e mais propriamente o governo tem diminuído, mas é preciso mais ainda, não é? Mas, acima de tudo, não esquecer que nós não só temos uma dívida pública, mas temos também uma dívida privada. E atenção, e ela é enorme. Portanto, temos que abater isto. Portanto, o crédito também tem os seus problemas, não é? Portanto, é necessário criar riqueza, acima de tudo. Portanto, considero importante desenvolver uma visão mais crítica também da sociedade que somos. Somos uma sociedade consumista, sem dúvida. Não estou a dizer que vamos deixar de ser consumistas. É mentira. Não vai acontecer, mas poderemos ser mais consumeristas. Podemos ter mais cuidado no nosso consumo. Podemos ter uma maior sustentabilidade. Uma maior sustentabilidade. E não falo só em termos ambientais, logicamente é importante, é? Para as futuras gerações, mas também sustentabilidade financeira. Porque esta sustentabilidade financeira vai fazer com que, de certeza absoluta, que sejamos um país muito mais feliz. Não vamos dividir, não vamos duvidar da questão, não é? Portanto, obviamente, que há aquele velho termo, não é? Chavão, o dinheiro não dá felicidade. Mas atenção, mas pode ajudar imenso, não é? E o professor acredita que essa mudança e mesmo essa alteração, se calhar, da nossa sociedade, do nosso país, começa na educação? Sem dúvida. Logicamente, sendo um pilar da sociedade, tem que ser na educação. Tem que ser desde o início. Hoje em dia, uma criança, portanto, entra no sistema educativo aos 4 meses, não é? E, portanto, passa a maior parte da sua vida inicial, não é? Portanto, vamos lá dizer, se vai estudar, ir até à faculdade e por aí fora, estamos a falar aqui 20 e tal anos a estudar. Não é? Portanto, se não é na educação, se não é neste período, a gente dá-lhe as ferramentas necessárias para a literacia financeira e para a vida, então quando é que vai ser? Não vai ser na altura de adulto, não é? Obviamente, na altura de adulto, que ele vai perceber certas coisas e vai dizer assim: sim, pronto, olha, eu, muitas das vezes tem alunos que dizem assim:
E pá, o professor tinha razão. Quando dizia isto na aula, e assim, é algo. Porquê? Porque aquilo é a experiência da vida, logicamente, mas aquilo também que vamos ensinando, não é? Portanto, eu acho que cada vez mais a nossa geração de docentes quer deixar para a próxima geração de estudantes e líderes deste país o máximo de informação possível para tentar fazer com que o Estado, a comunidade, altere, funcione muito melhor, não é? Portanto, funcione de uma maneira que seja sustentável para todos e que toda a gente tenha acesso a ter uma vida digna, não é? Portanto, logicamente, eu acho que a educação é sem dúvida, um dos pilares, se não é o pilar principal em toda esta diferenciação de mentalidade. Portanto, a pessoa estava a falar da parte da literacia financeira e também dos projetos aqui do colégio, e eu queria também perguntar-lhe se nos podia falar um bocadinho sobre os projetos inovadores do colégio aqui nesta área do empreendedorismo, da É isso, economia, que o professor também é o coordenador responsável por essas questões. dos projetos, sim. Olha, só para teres uma ideia e, Eu sei que são portanto, muitas coisas. estar à frente da parte dos projetos. Portanto, ao menos o que eu tento sempre é encontrar projetos novos e novas ideias para expandir ainda mais esta parte. E, logicamente, todos os projetos que nós temos a nível de responsabilidade social, de parlamento jovem e por aí fora, têm desenvolvido, e até a parte da literacia, pronto, financeira e económica também, e eu acho que neste momento há aqui três, então, que estão muito contentes e que vão ser as próximas novidades do próximo ano, sem dúvida, não é? Aliás, ainda este ano letivo, mas do próximo ano corrente, que é, temos investido em determinadas atividades que logicamente têm a ver com a tecnologia e também a parte económica e a cidadania e por aí fora, mas como nós temos o projeto A mais, calhando o tema da tecnologia, e ultimamente temos apostado na inteligência artificial, e até é o mote do projeto A mais, a inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, no que se refere a projetos, por exemplo, na área económica, vamos ter uma que é o Level Up. Durante anos, já vai no 8º ano, salvo erro, temos utilizado a Junior Achievement Portugal para implementar aqui a parte do empreendedorismo, não é? no secundário. E notamos, este ano, acho que já temos mais de 25 projetos, ou seja, 25 ideias de alunos em grupo, que estão a desenvolver mini-empresas, e gostávamos que estas mini-empresas tivessem um nível ainda superior. Já vencemos alguns concursos e competições nesta área, mas eu acho que ainda podemos fazer mais. Então nós próprios vamos, de uma certa forma, criar um evento, portanto ainda está, a data está mais ou menos fixa, mas vamos ver finais de fevereiro, início de março, vamos criar o Level Up, que vai ser a CNN Incubator, não é? Incubadora do colégio, que vai organizar e que vai ser um evento que vai ter um pitch, vai ter uma parte de entrevista, vai ter uma mostra de produtos das várias mini-empresas que nós estamos a criar. Acho que isto é uma novidade excelente. Outra novidade, que há uns anos atrás nós desenvolvemos, neste caso, e fomos mais que um Moon, que é um modelo das Nações Unidas, United Nations, e pela primeira vez, ano passado, criamos o CNN Moon, não é? Um Moon interno, para nós percebermos bem, também os nossos alunos perceberem o que é ter um modo United Nations Reunion, não é? Portanto, uma reunião, uma assembleia, e vamos criar o novo Moon. Portanto, estou, certeza absoluta, muito entusiasmado com o projeto. Portanto, é mais um projeto que vem do Colégio Novo da Maia, mas para a comunidade. Há algo que a gente está a fazer com os projetos que acho que é inovador. Ou seja, estamos a sair do nosso espaço e estamos a ir para fora. E, logicamente, ao ir para fora, havia aqui uma coisa que nós, já há uns anos que se vai falando e que no próximo ano vai se concretizar, que é a rede de networking alumni, que é trazer de volta, e já ano passado começamos um bocadinho com as ciências sociais e a sua primeira semana das ciências sociais, trazer alunos, ex-alunos nossos, para fazer palestras, conferências e por aí fora, workshops e tudo, e, portanto, criar aqui uma rede de networking no secundário.
Portanto, isto normalmente é utilizado nas faculdades, no ensino superior, mas é assim, se no ensino superior vocês estão lá 3 a 5 anos, vocês aqui estão mais que 10, estão quase aqui uma parte significativa da vossa vida. E, portanto, há aqui redes e ligações muito importantes que são criadas. E, portanto, queremos-as de volta, não é? E, portanto, criar esta rede. Estes 3 projetos, pronto, acho que são novidade e que vai promover ainda outros projetos que nós temos em termos de interdisciplinaridades, que logicamente envolvem a sustentabilidade, o empreendedorismo social, a nossa equipa de responsabilidade social está em grande mesmo. Nós agora acabamos de fazer o nosso terceiro dia da nossa festinha de Natal, que já não é uma festinha, eu digo que é mesmo, torna-se extremamente grande, e se formos a ver, é um momento próprio nosso. A pandemia trouxe-nos isto. A pandemia trouxe de volta alguns costumes de voltar à escola. Portanto, é um momento que nós abrimos com muito gosto à comunidade escolar, à nossa Winterland, não é? Portanto, a nossa cidade de Natal, mágico, e é mesmo uma cidade de Natal mágico. Portanto, se formos a ver, é isto que a gente quer trazer. De volta aos alunos, trazer também de volta, portanto, estas ligações para criar projetos ainda maiores. E tenho a certeza absoluta que estes projetos que a gente está a falar, o Level Up, o Novo Moon e a Rede Networking Alumni, são 3 projetos que vocês vão ouvir falar no futuro e que eu espero que outras instituições também vão fazer, porque são importantes na nossa sociedade. É a parte do empreendedorismo, das pessoas terem uma ideia e efetivamente levá-la em frente, não é? Portanto, levá-la a outro nível. É saber participar na sociedade, debater na sociedade certos problemas, okay? E é a ligação também afetiva que temos que ter. Portanto, acho que a nível de sustentabilidade, empreendedorismo social e todas as soluções que a gente está a trazer em termos práticos para problemas locais e já alguns até problemas nacionais e internacionais, vai ser a mais-valia nos projetos do Colégio Novo, tanto da Maia como de Gaia, sem dúvida. Adoro os projetos, professor. Estou muito entusiasmada por ver. E de certeza absoluta, pelo menos a um deles vais pertencer, não é? Sim, professor. Professor, e agora falando da incubadora do CNM, como é que esta incubadora e este projeto prepara os jovens para o mundo do empreendedorismo? A incubadora era um projeto que, olha, há muito tempo que estava na gaveta. Começa um bocadinho no sentido de pensar a economia de uma forma em termos empresariais. Trazer para as escolas, e mais propriamente trazer para as escolas secundárias, não só para as universidades, não é? Portanto, trazer as incubadoras eram conhecidas, neste caso, já nas faculdades, até de engenharia, algumas já também de economia e por aí fora, começava-se a falar da incubação. Agora eu acho que fala-se muito mais. Nós, a incubadora já tem 4 anos, acho que vai fazer 5 este ano. Portanto, se formos a ver, vem de um projeto que logicamente vem de trás da Junior Achievement Portugal e mais propriamente a competição à empresa. A partir daí, começamos a criar surgem mais ideias, mais projetos e chegou a um ponto que o aluno não só trabalhava projeto dentro da sala de aula, mas também fora. Portanto, adaptamos aqui até a ProLab num espaço onde os alunos, depois das aulas, podiam estar, não é? E desenvolver os seus projetos, porque era importante também ter um espaço, ter efetivamente algo onde eles podiam desenvolver as suas ideias. E muitas das vezes não é só em aula, isto é um trabalho, eu normalmente digo assim, o aluno de economia tem sempre trabalho de casa, que é a sua empresa, a sua ideia não acaba, não é? Não há férias. Há sempre qualquer coisa que nós podemos fazer. E se formos a ver, a incubadora CNM é um espaço onde os alunos podem desenvolver as suas ideias de negócio, com uma orientação prática. Trabalhamos desde a concepção da ideia, desde que às vezes as ideias que, pronto, às vezes o pessoal diz, esta ideia é ridícula, mas desde as coisas mais ridículas até algo completamente fora da caixa, com planeamento financeiro, fazer o pitch final, fazer o elevator pitch, portanto, verificar, pronto, matrizes em termos económicas também, modelos de Gantt, SWOT, por aí fora,
o Business Canvas Model, Business Model Canvas, neste caso também, e foi esta participação na Junior Achievement e depois mais tarde no The Challenge, da Fundação La Caixa. Hoje em dia já vamos também para outras competições a nível de mostra das ciências. Aliás, o ano passado foi particularmente engraçado. Fomos com uma equipa de ex-alunos do colégio apresentar um projeto que nasceu aqui no 10º ano, na altura da pandemia, e que já tinha vencido uma série de prémios, e nós fomos uma equipa completamente de gestores a participar na mostra das ciências, não é? Quando eles diziam, então que área é que são da biologia, da fisicoquímica, coisa, não, somos de economia ou de gestão. E eles olhavam para mas você, sim, e estamos na mostra das ciências. Logicamente que depois continuamos para a mostra do empreendedorismo e claramente temos sempre mais sucesso na área do empreendedorismo, mas também tivemos presente na mostra das ciências para mostrar o nosso produto e que também há um estudo científico por parte desses projetos, toda a metodologia e tudo. Portanto, são desafios práticos, mas se nós formos a ver onde nós próprios temos criado uma rede de contactos muito boa e que temos empresas e mentores que nos têm apoiado e são extremamente importantes. E acima de tudo a nossa comunidade escolar. E este ano também há uma novidade naquele sentido. Se formos a ver, vamos pedir que a nossa comunidade escolar também esteja cada vez mais presente e também seja mentor e que vá apoiar, portanto, este level up e Novo Mundo e a própria rede. Portanto, que queremos também que eles estejam presentes, que é muito importante ter uma comunidade escolar que nos apoia também em todos estes projetos, e nós vimos na nossa cidade de Natal Mágico, nós verificamos isto. Isto dá trabalho. E quando um encarregado de educação tira o seu tempo, no final de um longo dia de trabalho, para vir aqui, para aqui, estar numa barraquinha para vender algo social, que, repara, o dinheiro que efetivamente nós angariamos é para uma série de instituições, portanto, um trabalho de responsabilidade social brilhante, não é? Portanto, a equipa extremamente espetacular. Aliás, e ultimamente eu noto isto, todos os nossos projetos têm dado resultados excelentes, o que é bom, que faz com que o indivíduo dá assim, então vamos ter mais, vamos apostar em algo um bocadinho mais, vamos lá ver o que é que conseguimos fazer. E logicamente, até, olha, nós ainda não fizemos a notícia, que ainda não tivemos tempo, vai sair daqui a uns dias, portanto, há o chamado selo amigo da criança, e nós temos mais de 100 projetos que efetivamente receberam ao longo desses 7 anos o selo amigo da criança. Isto diz tudo. Não é? Portanto, 100 ideias completamente diferentes dos nossos professores foram desenvolvidos e que receberam uma série de prémios, neste caso um selo, pode ser algo insignificante para alguns, mas para nós diz-nos muito, significa que estamos no bom caminho. E não é qualquer instituição que tem, portanto, 100 projetos que já tiveram este miminho, não é, por parte das editoras, mas mais propriamente, que vai distinguir aqui um projeto o seu bom funcionamento e a forma como está a mudar a sociedade. E isto é algo que a gente leva no coração. Claro, professor. E relacionado aqui também com a parte dos projetos, do Junior Achievement, tem alguma história que o tenha marcado particularmente, por exemplo, nessa área do empreendedorismo? Que resultados também já observou, por exemplo, nos alunos, no desenvolvimento das suas competências, depois de participarem nestes projetos? Olha, o impacto de participar em qualquer projeto faz um desenvolvimento a nível de soft skill, às vezes exponencial. E eu lembro-me de alunos que no 10º ano, a nível de comunicação, estar em frente a um palco, falar com a plateia, medonho. Era um medo autêntico. Alguns deles, agora eu até digo assim, olha, criamos um monstro, que é no bom sentido, não é? Que é um orador nato, não é? E eu noto, tem particularmente, há uns anos, portanto, ano passado, até trouxemos um dos nossos ex-alunos cá, e nós notamos que efetivamente ele próprio, o aluno ganha confiança, aprende a trabalhar em equipa, desenvolve uma mentalidade empreendedora brilhante, mas eu particularmente lembro-me de uma equipa, não é? Que criou um produto sustentável, que teve um reconhecimento nacional e, atenção, até em termos, foi até internacionalmente. E lembro-me deste aluno
porque ele em palco desenvolveu umas capacidades brilhantes. Ele hoje em dia é mentor, é coach e mais propriamente na área das pessoas de falar em público. E é brilhante. Ver um aluno, poderia ser um bom aluno, mas é assim, não é questão de ser só bom aluno. As capacidades que o próprio projeto, a Junior Achievement, o fez nele, o facto deles no 10º ano, aquela equipa no 10º ano, eu conto muito esta história, no 10º ano eles foram mesmo literalmente contra uma parede. E eu deixei, porque ele foi mesmo, eu disse, deixa agir, eles têm que aprender. E foi engraçado que eles no 11º ano vieram com uma garra do que, então, nós temos aqui uma ideia, mas não era a ideia, porque às vezes não é a ideia, é a forma como eles vendiam a ideia, era a forma como eles próprios viviam aquele momento, e quando estavam em palco, e equipa brilhante, anos mais tarde surgiu outra equipa também que eu me lembro, que pronto, aquilo era a equipa do Bling Bling e o Sunrise, que era brilhante ganhou a competição nacional da empresa e depois posteriormente foi a Lille, no aniversário, até foi o aniversário da Junior Achievement, o 100º, não é? E pá, foi brilhante a sua atuação e tudo que fizeram, mas eu lembro-me também de outro que é mais recente, que é o Block and Brief, que para além o facto de, durante a pandemia, ter uma ideia, criar o produto na pandemia e a dificuldade que eles tiveram de criar o produto. Okay? Chegar ao ponto de quase dizer, olha, temos que ir aqui buscar, mas não é permitido sair de casa. Não é? Portanto, professor, pode-me fazer um favor? Eu tinha uma autorização de saída e podia ir aqui buscar, não sei o quê, mas também não podia sair do conselho, quer dizer, portanto, só esta ginástica para fazer o produto. E depois eles levam isto brilhantemente para uma final da Aeronext, da qual eles venceram o primeiro Blue Challenge da Aeronext. Posteriormente, vão lá fora, toda a gente diz que ficamos em segundo lugar, estamos runner-up e não fomos, ficamos em terceiro naquela altura, mas em termos europeus muitíssimo bem. Portanto, e depois chega cá, ainda faz o top 25 a nível da empresa, a competição, da Junior Achievement, consegue ir, pela primeira vez, uma ideia nossa vai ao The Challenge, não é? Portanto, outra competição e da qual a Fundação La Caixa em Espanha, que eu sou muito, e com a ligação do BPI, levou-nos a Barcelona para um bootcamp e mostrar a sua ideia e também estiveram brilhantes. Toda a gente, quando viu a apresentação, disse, mas vocês fizeram isto em termos profissionais aonde? Onde é que foi o vosso vídeo? E foi os nossos alunos, quer dizer, uma capacidade extrema. Mas atenção, isto são 2 exemplos de vários que eu às vezes digo assim, olha, mas não são só esses, temos o Balance, temos o Backup, também é outra grande empresa que nós tivemos, temos recentemente o Happy Jam, depois o F4F, Food for Fish, or Fish for Food, onde levamos 2 peixinhos num comboio para Lisboa, num aquário, quer dizer, extraordinário. Toda a gente ficou assim, mas quem é que são os peixinhos? E o resultado, as aprendizagens, o networking que eles fizeram, porque acima de tudo eles também passaram imensas pessoas pela vida deles, tenho a certeza absoluta que os mudou. Eu às vezes digo isto muitas vezes, a mim quem me mudou durante a minha vida foi professores. Eu tive excelentes professores, aliás, eu acho que nós temos bons professores, excelentes professores, e eu mudei certas coisas, e a coisa que eu mais me lembro são professores, não é? E a forma como eles alteraram a forma de pensar. Portanto, e eu acho que eles tiveram excelentes professores, excelentes mentores, serão pessoas extraordinárias. E porque saíram desta caixinha, que é aqui a escola, não é? Portanto, nós saímos da nossa caixa, da nossa zona de conforto, que é lógico que estamos aqui mais confortáveis, e fomos ver mundo, e eles ficaram de certeza absoluta que aquilo foi um facto extremamente importante e que os marcou, não tenho a menor dúvida. E quais são os maiores desafios para incutir esse espírito empreendedor nos jovens? Ou acha que isso já vem intrínseco Já a vem, alguns? já vem de trás e chega a um ponto, eles às vezes, eu noto que eu quando comecei aqui a dar a economia, nós tínhamos 2, 3 alunos, nós nunca fechamos nenhuma área, não é? E dissemos, vamos começar.
Nós, neste momento, temos perto de 100 alunos, só na área económica, nas socioeconómicas, e eu verifico o seguinte. Isto é um trabalho que eles ouvem falar dos miúdos, de trabalhar projeto, de trabalhar, quer dizer, isto naturalmente agora, portanto, eles notam que eu vou ter aqui certas competências, vou desenvolver aqui uma série de soft skills, não vou só aprender matéria, vou aprender coisas para a vida, não é? Comunicação, gestão de tempo, resiliência às vezes em certos pormenores e coisas. Portanto, isto não é fácil trabalhar projeto, nunca foi, não é? E às vezes batemos com muitos obstáculos, mas ultrapassá-los sabe bem. E chegar a uma fase final sabe sempre bem, é o que eu digo. Portanto, eu acho que se nós continuarmos a explorar estas ideias empreendedoras aqui no colégio, e não só no colégio, mas nas instituições de ensino em termos gerais, não é? Estas iniciativas pronto, cada vez mais estão presentes na escola, tanto na pública como na privada. E eu tenho notado isto, até eu tenho notado muito, que desde que eu comecei, não é? Então, desde que eu comecei na parte de projetos e até com Junior Achievement e por aí fora, isto tem evoluído. Isto é bom sinal. Eu fico contente de ter adversários mesmo muito bons. Nem que a gente perca, eu digo assim, eu perdi para uma grande ideia. Eu fico às vezes assim, pronto, é óbvio, uma pessoa gosta sempre de ganhar, não é? Mas, e os miúdos, pronto, às vezes ficam tristes, eu digo, mas malta, vocês perderam para uma ideia ou para uma equipa que foi brilhantíssima. E vocês também foram brilhantes, só que não foi o vosso momento, mas há de chegar, não é? Portanto, que às vezes não é naquela competição, é noutra, não é? Portanto, e neste momento eu noto que fico contente, eu acho que os jovens estão a mudar um bocadinho a mentalidade. Obviamente que há sempre alguma imaturidade e coisa em alguns jovens, mas há outros que são muito maturos, não é? São muito maduros mesmo e que sabem o que querem e são empreendedores e vão em frente. Portanto, o que é bom. Vejo futuro, o que é bom. É muito bom, professor. E a pessoa também estava a falar que cada vez mais as escolas têm apostado nessas áreas do empreendedorismo, mas eu queria perguntar se o professor podia deixar aqui alguns conselhos para outros professores que queiram implementar projetos de empreendedorismo relacionados à literacia financeira e económica nas suas escolas e nas suas salas de aula. Olha, e eu diria uma coisa muito simples. Às vezes começar em grande é sempre difícil. Pequenas iniciativas. Nós, quando começamos, olha, começamos a festejar o dia da poupança, o dia do consumidor, o dia da Europa. Portanto, a gente começou muito pequenino, não é? Depois é que foi crescendo na própria aula, ter, logicamente, a nossa componente, às vezes, para dar os conteúdos, não é fácil. Mas dentro dos conteúdos, se a gente conseguir fazer uma ligação à parte prática e trazer aqui o empreendedorismo para dentro da sala de aula, okay, com novos desafios, acho que é brutal. E estamos a construir aqui, é quase como se fosse uma rede de apoio entre colegas. E atenção, e isto está a mudar. Até a própria matemática, hoje em dia, já começa a aparecer mais economia lá, o que é bom. Taxas de juros, inflação e por aí fora. Olha, ainda ano passado fiz uma formação de literacia financeira e o grande objetivo foi ver outros colegas e o que é que eles tinham, ideias. Nós próprios também temos trocar ideias, ver o que é que se está a fazer. E se nós formos a ver, fiz uma conjugação aqui com uma professora de Marx, não é? E cruzamos Marx com economia para a taxa de inflação e o fenómeno da inflação. E foi muito bom, foi muito bom. E verificamos que até os alunos de humanidades e os de economia é assim, conseguem perceber esta matéria e ver a sua importância. Portanto, eu diria, a própria aula é importante criar estas raízes, mas pequenas iniciativas é essencial. E vamos crescendo. Depois podemos pensar numa feira de empreendedorismo ou um desafio um bocadinho superior, se quiserem, e por aí fora. Mas, acima de tudo, ter excelentes colegas, parceiros externos também é importantíssimo. Ter a comunidade connosco, para inspirarmos também em algumas histórias reais dos nossos alunos, o que é importante. E o segredo é, olha, é persistência e também temos de ser flexíveis. Às vezes dá, às vezes não dá. Se não dá, voltamos a ver o que é que está mal para fazer tudo de novo. É isto. Se tivermos que desenhar um projeto, a gente desenha. E às vezes chega um ponto que não temos a pessoa adequada no projeto, voltamos ao início de tentar encontrar a pessoa.
Portanto, é muita persistência, flexibilidade e, acima de tudo, muita vontade. Isso também reflete o empreendedorismo, não é, professor? Obviamente, obviamente. Seja intraempreendedorismo ou empreendedorismo em termos mais gerais. E, portanto, queria também aqui só perguntar ao professor que os nossos ouvintes podem saber mais sobre os projetos do Colégio Novo, da Maia e de Gaia, nesta área. Olha, logicamente podem visitar o nosso site do colégio, também podem nos conhecer pessoalmente, as nossas portas estão sempre abertas, aliás, já temos uma série de instituições que nos já visitaram e há outras que nos querem visitar, tanto de um lado como do outro, não é? Tanto na Maia como de Gaia. Podem seguir as nossas redes sociais, nós partilhamos muita coisa. Às vezes não temos tempo para partilhar tudo que temos, mas nós tentamos, não é? Portanto, nem que seja uma pequena história, um pequeno vídeo, uma pequena fotografia mostra um bocadinho dos nossas novidades e resultados, logicamente que sim, e obviamente também estou disponível para qualquer contacto através de e-mail do colégio, para mostrar um bocadinho o que é que nós temos e o que é que podemos dar ainda à sociedade, não é? Portanto, ainda temos muito para dar, estejam mesmo à vontade, as nossas portas estão sempre abertas, é o que eu digo. Bem, professor, agora antes de passarmos às recomendações culturais, queria-lhe fazer a minha pergunta da praxe que eu faço a todos os convidados, que é, quem é o Michael? Quem é o Michael? Pergunta Isto é, fácil, olha, não é, professor? às vezes nós dizemos que é fácil, não é? Mas pronto, resumindo, neste momento quem é o Michael? Portanto, é um professor, gestor também, dedicado, apaixonado pela educação e pela economia, sem dúvida. Adoro ver os jovens a crescer, superarem desafios e a tornarem-se agentes de mudança na nossa sociedade. Mas, acima de tudo, gosto de ver o mundo feliz. Boa, professor. Obrigada. Vamos só passar então agora às recomendações culturais no nosso episódio. Portanto, eu gostava de perguntar ao professor que sugestões e que recomendações nos vai deixar aqui neste episódio onde falamos um bocadinho sobre literacia financeira, empreendedorismo, ensino. Tendo em conta o tema em geral, não é? Portanto, obviamente, a nível de livros, há dois que mudaram muito também a forma de eu pensar na economia, que é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, um clássico, não é? Que vai lançar todos os fundamentos da economia moderna, e outro que é extremamente muito bom, linguagem e de leitura muito acessível e divertida, que é o Freakonomics, do Stephen D. Levitt, não é? E salvo erro, vai falar e explora incentivos económicos por trás dos comportamentos inesperados. Pá, brilhante. Isto a nível de livros. Obviamente, a nível de filmes, sem dúvida, que nós temos dois que nos marcam, não é? Até por causa da nossa geração, e se nós formos a ver tudo que tem acontecido, o Inside Job, não é? O documentário vencedor aquele do Oscar que analisa as causas da crise financeira global, e ultimamente o Minimalism, portanto o documentário de About Important Things, sobre coisas importantes, não é? Um filme que vai refletir sobre o consumismo, não é? E as nossas escolhas financeiras serem cada vez mais conscientes, não é? Portanto, isto a nível de livros e filmes. Também recomendo, a sociedade está diferente e aproveitando que nós estamos num podcast, não é? Há também excelentes podcasts, tal como o teu, não é? O Fala Fala, sem dúvida será. Mas temos também, a nível de literacia financeira, eu destaco também o Planet Money. Portanto, Planet Money, que é, neste caso, explica os conceitos económicos de uma forma simples e envolvente, é mais internacional. E também temos do Expresso, que é muito bom, Money, 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 portanto, um podcast português sobre literacia financeira. Temos que também lembrar-nos uma coisa: temos ferramentas, temos aplicações, é necessário, às vezes, saber sobre determinados conteúdos, queremos saber um bocadinho mais. Eu gosto muito e acho que a plataforma é excelente, que é o Khan Academy, não é? Portanto, uma plataforma educativa onde podemos aprender de tudo, mas onde também temos excelentes introdução à economia e também da literacia financeira e económica. E as plataformas. Temos plataformas de simulação de mercados hoje em dia, principalmente para aqueles que gostam de ser mais empreendedores. Aqui no colégio é algo que a gente também está quase a criar, que é uma equipa quase de bolsistas, não é? A estudar a bolsa e não sei o quê, mais propriamente algo que nos fascina é a criptomoeda. Portanto, temos aqui uma série de miúdos que está nesta área e quer saber mais, e eu também gosto de lhes ensinar e também saber, não é? Eu acho que o dia em que a gente não aprende algo, então a coisa já começa a ser preocupante. Aqui eu às vezes digo assim: o que é que eu aprendi hoje? Deixa-me ver. E é importante.
E salvo erro, a última que tu tinhas já tinha a ver com os lugares, certo? Certo, professor. O professor trouxe recomendações muito diferentes do habitual. Sim, sim, é assim, eu gosto de estudar várias áreas e diversidade, não é? Não podemos também só pensar na parte económica, mas temos também ver a parte da sociedade, da cidadania, está tudo muito ligado. Lugares, olha, um lugar que eu destaco em Portugal para a literacia financeira, eu gosto muito, é o Museu do Dinheiro, em Lisboa. Portanto, acho que foi um excelente projeto do Banco de Portugal e que mostra uma experiência interativa sobre a história e o papel do dinheiro nas nossas sociedades. Portanto, acho um sítio excelente. Agora, obviamente, o sítio que eu digo, queres aprender o que é o mundo financeiro, sem dúvida, é Wall Street e Nova York, não é? Não há maior centro financeiro que este, e é outro mundo, daí que nós, pronto, já há alguns anos fazemos uma viagem periódica aos Estados Unidos, todos os anos levamos, este ano vamos levar 48 alunos e 6 professores, não é? Portanto, para os Estados Unidos, e logicamente que a viagem começa em Nova York, obviamente passamos na parte financeira, passando depois para Orlando e a NASA também, e depois acabando em Miami e toda, neste caso, o glamour que existe por Miami e a parte do turismo e por aí fora. Portanto, tentar ver mundo é o que eu digo a eles. Portanto, sem dúvida aquele que é um lugar perfeito. Mas atenção, nós no nosso dia a dia, se formos a ver, há excelentes espaços de coworking em termos locais, onde nós conhecemos, e eu às vezes pronto, vou a um ou outro sítio de coworking local e gosto de ter estas conversas informais, porque os espaços estão desenhados naquele sentido, onde há muitos jovens a conhecer, pronto, a conhecer e visitar empreendedores reais, aprender sobre os seus startups e as suas ideias, eu acho aquilo fascinante. Alguns deles pronto, 12º, alguns outros já na faculdade, outros já saíram da faculdade, portanto temos de tudo nesses espaços de coworking e acho bacana. Às vezes o pessoal diz assim, olha, dá um espaço daquilo, é uma excelente visita de estudo, é pena que nós não podemos levar uma turma toda para um espaço de coworking, visitem um espaço de coworking, vamos encontrar aqui pessoas muito interessantes, muito interessantes. E há espaços muito bons, professor. Muito, muito. Principalmente no estrangeiro. Infelizmente aqui em Portugal ainda não temos espaços como há no estrangeiro, mas Espanha neste caso está a ganhar muito mais naquele sentido, não é? Portanto, eu Sim. conheço uns bons espaços em Espanha. Em Portugal já começa também a haver uns bons espaços que são diferentes. E onde temos todo tipo de pessoas. Tal como eu disse, estavas a dizer que o meu era diversificado, mas nós nesse espaço também encontramos pessoas muito diversificadas, o que é Claro, muito bom. partilhar experiências e ideias é muito importante, tal como foi esta conversa, professor. Gostei muito das suas recomendações, das ideias que o professor trouxe, também aqui partilhou também um bocadinho aqui algumas coisas relacionadas ao colégio e ao empreendedorismo nas escolas. Portanto, muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, foi uma honra tê-lo aqui e Obrigado, eu. esperamos por vocês no próximo episódio. Obrigada. Obrigado.